Então, a partir de agora, a nossa aula está sendo gravada. Toda a aula e também o que vocês estão escrevendo no chat. Beleza? Então, a primeira intenção é fazer a correção do exercício que vocês receberam na semana passada, do Past Perfect. E agora eu preciso que vocês confirmem se vocês estão vendo minha tela. Tá dando pra ver bem. Sim. Sim. Só a tela da apresentação ou tem mais coisas do lado que vocês veem também? Só Só dá pra ver Uma as tela abas do aberta. navegador. Não aparece a minha notificação do antivírus aqui? Não, Só Tá bom, parece então. que tá É isso que aberta eu a não aba queria. lá em cima. Tá bom, tá certo. Então, o past perfect é um tempo verbal que não se estuda quando você está lá no início do estudo de inglês, no beginner, e nem quando você está no intermediate. Você vai aprender o past perfect e também o present perfect lá no advanced. Quando vocês viram o present perfect, vocês perceberam que o sentido desse tempo verbal é falar sobre coisas no passado. Mas se já tem o passado simples, por que tem também o present perfect para falar de passado? É porque em inglês, quando não se menciona quando foi que o fato aconteceu, você usa o present perfect. Quando você menciona ou quando fica claro quando foi que o fato ocorreu, você usa o simple past. E o past perfect também é uma categoria de passado, mas ele é usado no sentido de quando você tem duas ações no passado, elas não são ações concomitantes, não são ações que acontecem ao mesmo tempo. Então, a gente usa o past perfect, quando uma ação acontece antes da outra ação. E ambas ocorreram no passado, já são ações prontas, acabadas. Aqui na questão número 1, vocês tinham algumas frases e algumas expressões para completarem as frases. Tínhamos o had cut, had it snowed, had read, had she written, hadn't phoned, had drunk, had left, had she made, hadn't had e hadn't washed. Lembrando que a construção do past perfect é sempre sujeito, isso na forma afirmativa, né? Sujeito mais o auxiliar, que sempre será had, ele nunca vai mudar, não tem variação para presente, passado, nada, é sempre, não tem variação para nenhuma das pessoas também do sujeito, é sempre had para todas elas. E depois vem um verbo com a terminação do perfect. O que é essa terminação do perfect? É a terceira pessoa aliás, a terceira conjugação. Por exemplo, se eu pego, por exemplo, o verbo, pode ser aquele verbo que está em cima ali, phone, to phone. O passado de phone é found. E o particípio passado, que é a terceira forma, é também found. Isso porque o verbo telefonar é um verbo regular. Mas se eu pego, por exemplo, o verbo make,
No presente e no infinitivo é make, to make. O passado é made. E o particípio é made. Qual é a forma que eu vou usar? Sempre essa terceira forma, que é a do particípio. Sempre a terceira forma. Deixa eu pegar um que sejam as três diferentes. Por exemplo, o verbo to show. Não, esse show pode ser regular também. Deixa eu lembrar de um. Write. Write. O passado é wrote. E o particípio é written. Então, quando eu for usar o present perfect e quando eu usar o past perfect, é essa terceira forma que eu vou colocar na construção. Beleza? Então, vamos às frases. E, My prof, dad. palavras Oi. tipo o meet, que no passado fica met, que você só tira o E, ele já é considerado irregular? Sim, sim. Regulares são só aqueles cujo passado e particípio é com ed, ou com final de ou ied. Só esses são regulares. Então, o meet, met, ou, por exemplo, o cut, deixa eu colocar aqui, ó, cut, o passado é cut, e o particípio é cut também. Ele também é irregular. As frases, então. Gente, no momento que vocês tiverem perguntas, podem fazer. Só de preferência que não sejam todos ao mesmo tempo. Então, todos é before they arrived. O que é before? Before é antes. Eu lembro que eu sempre tinha dificuldade de diferenciar esse before do after. Para eu lembrar, eu sempre fazia alusão com o afternoon. Afternoon, que é o período da tarde. Se afternoon é depois do meio-dia, né? Afternoon. Então, o after é depois, logo o before é antes. Então, essa era a alusão que eu fazia para lembrar a diferença do after e do before. Então, em todas as frases aqui, vocês têm que lembrar que a primeira parte dela é after they arrived, antes que eles chegaram, ou antes deles terem chegado. After they arrived, my dad the grass. O que será que o meu pai fez com a grama? Vamos lá em cima, nas opções. Cut, snow, read, write, phone, drink, leave, make, has ou wash. As opções são bem doidas, né? Mas vamos supor que seja wash, lavar a grama. Talvez meu pai seja bem louco o suficiente para fazer isso. Mas não, tem uma opção melhor, que é o cut, que é o verbo cortar. Então, after they arrived, my dad had cut the grass. Então, antes que eles chegaram, o meu pai tinha cortado, havia cortado a grama. Então, percebam que essa ação aqui acontece antes desta outra ação. Então, eles chegam depois que a grama já está cortada. Nós já usamos esse cut aqui. Vamos destacar aqui para nós não nos confundirmos. Cut já foi. Depois, I, the car. Eu, o carro. O que será que eu fiz ou não fiz com o carro? Qual será que combina? Snow, read, write, phone, drink, leave, make, had ou wash. Muito provavelmente nós vamos usar o wash. Deixa eu destacar aqui para sabermos que nós usamos. Então, I hadn't washed the car. Eu não tinha lavado o carro antes que eles chegaram.
Então, eles chegaram e o carro ainda estava sujo, precisava ser lavado. Her bike. O que será que aconteceu com a bicicleta? É uma pergunta, né? Deixa eu confirmar. É uma pergunta. Sempre a pergunta vai começar com had. Só não vai começar com a palavra had quando tiver as double-weight questions, que são aquelas why, where, when, né? As WH, as palavrinhas que começam com WH para fazer pergunta, que é o porquê, quando, como, onde, né? Had she ridden her bike? Ela andou com a bicicleta dela? Será que ela andou com a bicicleta dela antes que eles chegaram? Então, essa é a pergunta. The train. E o trem? O trem o que fez? Snow não pode. Read não. Phone não. Drink não. Left. Had left. Que é o partiu, né? Esse left vem do verbo leave, que é o verbo partir. Deixa eu colocar em azul isso. The train had left already. O trem já tinha chegado, já tinha chego. Antes que eles chegaram, né? Então o trem fez a ação antes. Sam. O que o Sam fez ou não fez? Nevar, ler, telefonar, beber, fazer, provavelmente telefonar. Então, vamos marcar aqui o telefonar. Mas ele não telefonou, né? Sam hadn't phoned us. O Sam não nos telefonou antes deles chegarem. Bastante. O que será que aconteceu bastante? Lembrando que é uma pergunta, então tem que começar com had. Aliás, todas aqui na frase vão começar com had, mas ali tem que ter um sujeito. Quais que tem o had e o sujeito? Este tem o had e o sujeito, e este também. Qual será que nós vamos usar? Vamos testar o primeiro para ver se faz sentido. Vamos anotar aqui que este é o que nós vamos usar lá embaixo. Had it snowed a lot? Choveu bastante? Faz sentido? Faz. Choveu não, desculpa, nevou bastante? Faz sentido sim. Percebam que aqui eu tenho uma pergunta e, diferentemente do simple past, igual no present perfect, mesmo sendo a pergunta, o verbo do particípio continua no particípio. Ele não perde essa terminação de particípio, aqui no caso regular. E se fosse irregular, da mesma forma. O mesmo acontece aqui quando eu fiz a frase negativa. Eu coloco aqui na frente o auxiliar com a partícula negativa, mas o verbo continua igual. E lembrando que esse hadn't aqui é a forma contrata de had not. Como que eu faço essa forma contrata do had not? De qualquer forma contrata em inglês. Escrevo isso tudo junto, tiro o O e coloco o apóstrofo. Pronto, está feita a forma contrata. Terceira. We had alguma coisa lunch. Read não combina. Drunk não combina. Made ou had. Qual dos dois vai combinar lá embaixo? Ou fazer ou had. Vamos usar esse aqui, senão falta para o outro. Então vai ficar we hadn't had lunch. Nós não tínhamos almoçado, não tínhamos tido o almoço ainda. Quando? Antes deles terem chegado. Eat some water. Eat ali pode ser the cat, the dog, né?
any animal, algum animal. O que que fez? Made, read ou drunk? Drunk, probably. It had drunk some water. Ele bebeu ou ela bebeu alguma água, um pouco de água. He, a ghost story. Uma história de fantasma. O que que aconteceu ali? Muito provavelmente, read. Então, o verbo é o read. Mas, no passado, eu pronuncio ele, no particípio, como read. Então, eu vou dizer, he had read a ghost story. Ele tinha lido uma história de fantasmas. E a última que sobrou, had she made, que é uma pergunta. Had she made her bed? Ela fez, ela arrumou a cama dela. Tudo claro aqui? Sim. Ok. Quem não tem perguntas, ou não tem dúvidas, ou tem todas as dúvidas, né? Na segunda, vocês tinham que completar agora usando só a forma negativa. Teacher, Eu. eu tenho uma pergunta. Tipo, o had, Pode ele perguntar. é só um auxiliar ou ele tem uma denominação específica? Tipo, ele tá ali só para auxiliar no past? É assim, ó. Ele aqui na construção frasal, ele é um auxiliar. Assim como no passado é o did, no presente, para fazer o negativo, é o do e o does, né? O do e o does mais o not. Então, no passado, é o had. No past perfect é o had. Só que diferente daquela outra situação em que o did eu não tenho uma tradução para ele, se não colocar o verbo no passado, aqui eu leio. Por exemplo, quando eu digo had it snowed, eu não digo só nevou, eu digo tinha nevado. Então, esse had aqui tem uma tradução na frase. Ó, he had read. Ele tinha lido. Ok? Respondi sua pergunta, Larissa? Sim, muito obrigada. Por nada. Outra coisa, vejam aqui. Tanto que aqui tem o hadn't had, né? Por exemplo, se eu disser I had, parece estranho, né? Mas esse I é maiúsculo, claro. O que é o I had? É eu tinha tido. I had. Então pode acontecer de aparecer duas vezes. Por quê? Porque no primeiro caso o had é o auxiliar, é o tinha, e no segundo caso é o verbo principal have no particípio. Tinha uma frase aqui, ó. We hadn't had lunch. Nós não tínhamos tido o almoço. Isso porque a expressão almoçar em inglês é to have lunch. Cadê? To have lunch. Então, na hora de fazer a construção no past perfect, eu preciso colocar o had auxiliar e preciso colocar o passado do have, o particípio do had. Por isso aparece duas vezes. Podemos partir para a segunda? Número 2, então. Aqui vocês tinham que colocar essas frases, os verbos que estão aqui no parênteses, na forma negativa. Então, temos aqui. Aqui era para eu ter escondido as respostas, eu esqueci de esconder, mas tudo bem. Vamos lá. The man was hit by a red car. The driver, o verbo era see, então a resposta é hadn't seen.
Porque eu tenho como verbo see, passado só, e o particípio seen. Como que eu sei isso? Se eu não sei de cor, eu preciso consultar a lista dos verbos irregulares. Qualquer bom dicionário tem, ou no começo ou no final dele. E no livro de inglês de vocês também tem. Não lembro a página, mas é lá no final, lá nos anexos. Todos os verbos que estão no meu livro ou que estão no meu dicionário são todos os verbos irregulares que existem? Provavelmente não, porque eles são bastantes. Mas os que estão lá, com certeza, são os mais utilizados. I saw him because he, o verbo é leave, the work. O passado de leave é left e o particípio é left também. Então, I saw him because he hadn't left the work. Aqui eu coloquei o hadn't, mas quem por um acaso lá no seu exercício completou com had not, não tem problema, porque as duas formas são as formas negativas. Só que uma é a full form e a outra é a contracted form. Letter C. The girl was afraid. She, the verb is fly. The past of fly is flew. And the participle form is flown. Então, voar, voou e voado, se for traduzirmos ao pé da letra. Então, she hadn't flown on a plane before. Ela estava com medo, ela estava apreensiva porque não tinha voado de avião antes. Thompson was happy to see John again. They, o verbo é meet, for a long time. Então, eles não tinham se encontrado, não tinham se visto fazia bastante tempo. Hadn't met. O passado do meet é met e o particípio é met também. O que eu usei? A terceira forma. He didn't get the job because he, the verb is send, all his papers. The past of send is sent, and the participle of send is also sent. Então, aqui eu completei because he hadn't sent all his papers. Então, ele não conseguiu o trabalho. Por quê? Porque ele não enviou todos os papéis. Papers here means documents. Então, aqui os papéis são os documentos que ele não mandou. A papelada que a gente fala, né? Letter F. The apartment was dirty. They cleaned it for a long time. Aqui eu não coloquei passado, particípio e tal, porque nós temos um verbo regular. E quando o verbo é regular, basta acrescentar a partícula ed. Se o verbo não termina em e, de, caso ele já termine em e ied, se ele terminar com y precedido de consoante. Então, aqui, they hadn't cleaned it for a long time. Eles não tinham limpado por um longo tempo. Limpado ele. Ele quem? O apartment. Letter G. The dog was really hungry. O cachorro estava com fome de verdade, realmente faminto. Aqui nós temos o verbo feed. Feed é alimentar. The past of feed is fed and participle form is fed too. Mary hadn't fed it since Monday. Então a Mary não o tinha alimentado desde segunda. Imagine, de segunda até hoje sem comer, ele estava muito faminto. It was very hungry. Falando nisso, aqui nós colocamos o it, porque o dog é um animal. Poderia estar com he ali? Poderia, mas isso se a própria pessoa, o próprio dono estivesse falando.
porque tem pessoas que consideram os seus animais como se fossem parte da família. Então, eles acabam tratando-os como he e como she. Então, não quer dizer que esteja errado. Gramaticalmente não é isso. Mas na consideração, então, eles colocam he e she muitas vezes. Não nessa frase aqui, porque nós não estamos falando do nosso cachorro. Nós estamos falando do cachorro da Mary. It is not our dog. It is Mary's dog. Iron. Iron é o verbo, aliás, é o substantivo ferro, mas também é o verbo passar. She hadn't ironed her blouse. She looked a mess. Então, ela não tinha passado a sua blusa, sua blusinha. Então, ela parece que tá meio uma pessoa que não capricha muito, né? Tá meio bagunçada ali. Aí o verbo eat. The past of it is ate and the participle form is eaten. The house didn't fall down. Luckily, the termites hadn't eaten all the floors are originally taught. Depois, Derek was very tired. Nós temos o sleep, slept, slept. Derek was very tired. He hadn't slept at all. Sleep é dormir ali, né? Sleep, slept, slept. Beleza até aqui? Vamos para a terceira. Check one of the options for each of the sentences below. Então, você vai marcar uma das opções para cada frase que nós temos abaixo. When I got to Mary's, George had gone. Lembrando aqui, quando eu digo Mary's, é Mary's house. The house of Mary. A gente também fala em português. Fui na Maria, fui na tia, fui na madrinha. Mas você foi na casa da madrinha, na casa da tia, na casa da Maria. Então, em inglês fala-se a mesma coisa. Então, when I got to Mary's, George had gone. Quando eu fui na Mary, o George tinha partido, tinha ido. Já tinha ido embora. O que aconteceu? George left after I arrived ou George left before I arrived? Ele foi antes ou foi depois? Aliás, foi depois ou foi antes? O George foi antes. Eu é que cheguei depois. Então, essa é a resposta. The children had got up when their father arrived. As crianças acordaram, ou tinham acordado, quando o pai chegou. O que aconteceu antes? O pai chegar ou as crianças acordarem? The children were already get up before the father arrived, or the children got up after the father arrived? Se elas já tinham acordado, então quer dizer que a resposta é esta aqui. Elas acordaram primeiro. O pai chegou depois. Letter C. The children got up when their father arrived. When, quando. Então, elas acordaram quando o pai chegou. Ouviram o pai chegando e aí acordaram. O que aconteceu então? The children were up before their father arrived ou after the father arrived? Agora é after, porque elas acordaram só depois que o pai chegou em casa.
they heard the news, Rob and Chris left. Então, quando eles ouviram a notícia, o Rob e a Chris partiram, foram embora. Ouviram a notícia e foram. Rob and Chris left before or left after they heard the news? A resposta é depois. Primeiro eles escutaram e depois eles foram. Talvez a notícia fosse importante para a sua partida. Já se a frase fosse when they heard the news, Rob and Chris had left. Então, quando ouviram, eles já tinham partido, talvez estavam no carro, ouviram no rádio. Então, a resposta é the news came after Rob and Chris left. A notícia veio depois que o Rob e a Chris partiram. Gary entered the room. They told him to wait outside. O Gary entrou na sala, né, no cômodo lá, uma sala, um escritório, pode ser, e eles falaram para que ele esperasse do lado de fora. Maybe because the coronavirus. Talvez por causa do coronavírus. Então, he entered the room first. Ele entrou primeiro. Ou he was told to wait outside first. Ou foi dito para ele esperar lá fora primeiro. Não. Aqui, a culpa foi de quem não deixou o aviso. Primeiro ele entrou, depois que avisaram que era para esperar lá fora. Mas se a frase fosse Gary entered the room, they had told him to wait outside. Olha aqui. Had told. Tinham falado para ele. Então, he entered the room first ou he was told to wait outside first? Óbvio que agora, nesse caso, o erro foi do Gary. Porque primeiro falaram para ele esperar lá fora, mas ele, teimoso, entrou na sala. Entrou no escritório, né, no cômodo. Pat had failed his exam because he became sick. Então, o Pat falhou, reprovou no exame lá na prova de final de ano. Ou numa prova por exemplo, de carteira de motorista. Ele ficou doente. Pat was sick before or after the exam? After. Então, ele ficou doente provavelmente porque não passou. Agora, se a frase fosse, se as duas, né? Se a informação fosse Pat failed his exam, he had been sick. Aí é porque ele estava doente. Por esse motivo é que ele não conseguiu passar. Então, Pat was sick before or after exam? Nesse caso, a doença veio antes. A pessoa estava doente antes de fazer o exame. E provavelmente por isso é que não passou. The storm damaged the bridge, but the man had crossed it. Isso foi agora no nosso temporal, né? A tempestade destruiu a ponte, mas o homem tinha atravessado. O homem tinha atravessado. The man crossed it before the storm or after the storm damaged it? Será que o homem atravessou a ponte antes ou depois que a ponte foi destruída? Então, a ponte foi destruída, mas o homem tinha atravessado. Então, ele já tinha atravessado. Ele atravessou antes. Lá na frente. Que homem o quê? O homem tá lá na frente. E, desculpem que teve a participação especial de um piazinho aqui. Ok, deixa eu ver, tem mais questões? Não, são essas aí. Deixa eu voltar agora no...
Preparar a apresentação. Estão aí ainda? Sim. Agora, alguém tem alguma dúvida que queira perguntar dessa última parte? Não tem dúvida? Eu queria dar uma dica para vocês. Quem gosta de fazer atividades de inglês, quem quer aprender bastante e aproveitar a sua estada em casa, porque eu sei que vocês têm bastantes coisas para fazer, mas muitas vezes, por não ter esse deslocamento que vocês fazem de casa até a escola, vocês economizam no mínimo 1 hora, né? Meia hora para ir e meia hora para voltar. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. Essa horinha, talvez, se vocês queiram utilizar para alguma coisa, para ler ou para estudar, tem um aplicativo que eu gosto, não tenho usado muito, mas já usei, que é o Cake. É só procurar lá no Google Play. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Então, é esse aplicativo aqui, que tem esse ícone cor-de-rosa. Ele é um aplicativo bem interessante, porque você pode treinar pronúncia. Então, aparece o diálogo e você pode fazer alternar com a fala lá do aplicativo e você fazer de conta que está conversando, está repetindo o diálogo. Então, primeiro você ouve algumas vezes e depois você repete o diálogo. E também você pode escolher algumas séries. Quem gosta de aprender inglês com séries, pode pegar trechos de séries e aí você vai aprendendo as expressões que são ditas naquele trechozinho específico. Por exemplo, tem Harry Potter ali para vocês verem, tem Friends. É só vocês escolherem qual é o assunto que agrada a vocês e a partir daquele assunto vocês podem ir aprendendo. Ah, eu gosto de bike, então pesquisa a respeito daquele assunto e você vai aprendendo vocabulário, expressões e tal. E ainda tem sempre uma expressão do dia. Cada dia tem uma expressão para você aprender. Você pode definir o tempo que você quer fazer a prática todo dia. Quero fazer 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Conforme você queira fazer, você também vai marcando uma pontuação. E essa pontuação você usa para desbloquear algumas atividades mais para frente. Então, essa é a minha sugestão para vocês hoje. A Larissa está me perguntando se eu vou passar a chamada. Sim. Vou encerrar a gravação, vou passar a chamada e daí, se vocês quiserem conversar comigo informalmente, a gente pode continuar. Tá bom? Calma aí. Interrompendo a gravação.